Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos, esta é a aula número 56, cujo título é Processamento Top-Down e Processamento Bottom-Up em Psicologia. Antes de começarmos, quero fazer dois comentários sobre o título da aula. O primeiro deles é sobre o termo em psicologia. Eu optei por colocar essa expressão porque eu tenho conhecimento que os termos top-down e bottom-up são utilizados em outras áreas do conhecimento e eu gostaria de facilitar com que pessoas interessadas nestes termos aplicados à psicologia consigam encontrá-los. Então foi por isso que eu dei esta ênfase aqui. Apesar de já ter o termo Introdução à Psicologia, eu quis enfatizar também aqui no título da aula. O segundo comentário é que, embora eu tenha colocado top-down antes e bottom-up depois, eu optei na preparação da aula por inverter a ordem de apresentação. Então eu vou falar primeiro do bottom-up, depois do top-down, depois vou juntar tudo e vamos lá, sem mais delongas. Eu quero começar pelo final, dizendo qual que é a mensagem que você deve levar para casa após assistir a este vídeo. Eu quero que você entenda que a percepção resulta da interação entre a informação sensorial e o conhecimento prévio. Ou seja, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós experienciamos com os nossos sentidos da pele, o que nós sentimos em termos de olfato, de paladar, de sabor, vai ser influenciado tanto pelo estímulo em si, quanto pela nossa experiência de vida, pelas nossas expectativas, pela nossa motivação, pelo que aconteceu antes, pelo contexto como um todo. Ok? A gente vai tentar entender por que essa mensagem é verdadeira no que se segue nos próximos slides. Para começar, uma questão norteadora. Quando você olha uma imagem, você enxerga o que está lá fora, ou seja, externo aos seus órgãos sensoriais, ou o que o seu cérebro espera ver, ou seja, aquilo que, em termos de expectativa, você tem do que existirá lá fora. Bom, como eu já falei na mensagem que eu quero que você leve para casa, a percepção não é uma cópia fiel do mundo, isso a gente já viu, se eu não me engano, na aula 46. Mas, na verdade, o que nós temos em termos de percepção é um estímulo distal, que é o estímulo que está lá fora de fato. Por exemplo, no caso da modalidade visual, a luz incide sobre a árvore e é refletida e chega ao fundo dos nossos olhos, entrando em contato com os receptores visuais, que são os fotorreceptores, né, os cones e os bastonetes, e ali vai ter início a formação de uma representação invertida da imagem, e essa representação é um modelo interno do que existe lá fora, não é o mundo lá fora, nós interagimos por meio de representações, esse é o princípio da representação, e essa representação depois vai subir para as regiões corticais, área visual primária, aqui na região posterior do cérebro, né, nos lobos occipitais, e depois para os córtices associativos. E ela vai sofrer várias transformações e a representação vai ser modificada, mas continua tentando representar ou capturar de alguma forma o estímulo externo. E esse é o princípio da representação, né? A informação vai ser transformada, vai ser representada. No entanto, o que esta imagem que foi mostrada em aula anterior, que é a aula do processo perceptual, o que essa imagem não mostra é que, na verdade, existem projeções na direção contrária que também modulam aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo, percebendo com cada um dos nossos sentidos. Ou seja, o próprio cérebro em si busca dar uma interpretação ativa, né, às informações que estão entrando em contato com os nossos receptores sensoriais. Ou seja, a percepção ela é uma interação entre os dados sensoriais e o conhecimento prévio, como dito no slide anterior. Vamos tentar entender isso agora, vendo algumas situações em que a informação sensorial tem uma primazia no que nós percebemos. O que você vê abaixo? Eu vou mostrar uma imagem a seguir, vou pedir para você pausar o vídeo e tentar entender, dar sentido à imagem que vai aparecer. Bom, se você pausou o vídeo, provavelmente você
consegue enxergar duas retas paralelas, verticais aqui, algumas elipses, né? Parece que não são exatamente círculos aqui, que formam 4, né? Duas aqui mais para cima, duas aqui mais para baixo. Mas o que afinal de contas é isso, né? Você pode ter tentado pensar o que isso significa, tentar dar algum sentido, mas pode ter tido alguma dificuldade. Eu vou falar sobre isso depois, uma possível interpretação para isso, mas, em primeiro lugar, o que nos transparece aqui são as informações que nos chegam à visão, aos órgãos do sentido, e depois nós tentamos processá-la. Daqui a pouco eu volto nesta imagem. Agora eu quero falar de outros exemplos. Em vários programas de televisão nós temos jogos de adivinhação às cegas, né? No Brasil, em particular, eu consigo dizer se eu não me engano, o programa Domingo Legal, que é o do Celso Portiolli. Ele tem aquele quadro antigo, né, que voltou agora, que é o Passo ou Repassa, em que os participantes, geralmente celebridades, são vendadas e alguém administra uma colher ou um garfo de alimentos e essas pessoas têm que tentar adivinhar qual alimento ela está consumindo pelo paladar. Ou seja, ela é privada de uma modalidade sensorial, né, que é a visão, e ela tem ali o paladar e possivelmente o olfato também para ter essa experiência do sabor do alimento e tentar determinar se ela consegue reconhecer aquele alimento, qual é ou não, né? Neste mesmo programa, tem uma outra situação que as pessoas são vendadas e elas precisam manipular objetos conhecidos com os pés. Ou seja, elas não utilizam as mãos, que é geralmente a maneira como nós tateamos e reconhecemos tatilmente o mundo. Então, os pés não têm uma coordenação motora fina como as mãos, e as pessoas tentam ali apalpando, por exemplo, uma esponja, um limão, um molho de chaves, tentar identificar qual objeto elas estão apalpando ali pela textura, pelo tamanho, pela forma, pelo calor ou pela frieza dos objetos. Note que, neste caso, uma modalidade sensorial relativamente importante para reconhecermos alimentos e reconhecermos objetos é a visão, ou então, no caso aqui dos objetos táteis, o próprio tato das mãos. Quando nós somos privados dessas modalidades sensoriais, o que nos chega em termos de informação são os dados crus, os dados brutos dos estímulos em si. Então, as informações sensoriais estão predominando aqui na busca de um sentido para aquelas informações. Vamos a mais um exemplo. Algo que tem bastante no próprio YouTube, aqui na plataforma, são vídeos de bebês tendo experiências sensoriais pela primeira vez. Por exemplo, um vídeo que eu vou até deixar aqui na descrição, esse daqui, que é um bebê que vê neve pela primeira vez, e aí as pessoas ficam encantadas vendo a reação de um bebê que está tendo as suas primeiras experiências, né? Quase tudo é a primeira vez para um bebê e a gente quer ver como que eles reagem. Tem vídeos também de bebês experimentando limão pela primeira vez, e aí você observa a reação, que é quase que uma reação universal de como os bebês interagem com o limão. Tem também vídeo dos bebês experimentando pela primeira vez chocolate, algo que é muito comum, sorvete, tem bastante também. Bebês, por definição, como eles formaram poucos esquemas cognitivos, porque eles estão chegando ao mundo e não têm muitas categorias, muitas informações, têm poucas experiências de vida, quase tudo é novidade. Quando eles estão tendo suas primeiras experiências sensoriais, a construção e a representação do mundo é guiada meio que predominantemente por uma relação de confiança nos seus cuidadores. Então, são os cuidadores que introduzem novos alimentos, novos espaços, novos ambientes, novas situações sociais. E pelas próprias experiências sensoriais. Como que se dá a textura do chocolate na boca, o gosto do chocolate na boca, o cheiro, quando ele apalpa, como que ele sente o chocolate. Então é assim que um bebê vai interagir com o chocolate. E no caso aqui, como que o bebê vai interagir com a neve, vai sentir que é gelada, vai sentir que tem determinada textura. Eu nunca peguei neve nas mãos, então não sei como é. Mas essa criança vai ter as suas experiências e os dados do mundo vão guiar a sua percepção. Esse é o ponto aqui, tá? Último exemplo. Isso acontece com adultos também, né? Eu destaquei um exemplo com crianças, mas eu quero deixar claro que com adultos isso pode acontecer também. Em que em algumas situações
A informação sensorial é tão saliente que o mundo fala conosco antes mesmo do cérebro interpretar a natureza daquela informação. Então imagina que você está num restaurante almoçando e de repente você escuta um barulho, que é de um prato que cai no chão e se quebra, né? E você está distraído, né? Conversando, né? Ou seja, você está concentrado, na verdade, conversando, está distraído do restante do ambiente, né? Você está atentando a um conjunto de informações que é a pessoa que está almoçando contigo e está ignorando as demais. Quando o prato cai no chão, você leva um susto, aquilo imediatamente captura a sua atenção e você percebe aquele estímulo e vai tentar entender o que está acontecendo, se oferece ou não um perigo para você, porque você leva um susto. Então, nesse caso, o estímulo guiou a sua percepção. Você podia estar tendo uma conversa interessante, engraçada, importante, mas o estímulo vai capturar a sua atenção antes mesmo de você interpretar o que era isso. Isso pode acontecer se você estiver caminhando na rua e um cachorro numa garagem latir para você, você vai levar um susto, é uma situação análoga. O estímulo captura a sua atenção, você queira ou não, e aí você percebe aquele estímulo. Um outro exemplo é quando o estímulo não necessariamente te dá um susto, mas é quando você não tem informações ou representações prévias daquele estímulo, tal como uma criança. Por exemplo, imagine a situação em que você ligue a televisão ou comece a assistir a um filme sem legenda e que está num idioma que você não conhece e que você não tem a menor familiaridade. Não é nenhum espanhol da vida, é, sei lá, grego, por exemplo, ou dinamarquês. Um idioma que você não conhece. Você vai ter muita dificuldade ali, você não vai conseguir entender nada. Você vai ter dificuldade, inclusive, de saber onde que termina uma palavra e começa a outra. Porque o nosso discurso, o fluxo linguístico é contínuo, né? Uma pessoa que estiver assistindo a esse vídeo, que cair aqui de paraquedas e não falar português, ela não sabe onde termina uma palavra e onde começa a outra. Porque eu não falo separando as palavras com pausas. A percepção das pausas, de onde termina uma palavra e começa a outra, é o seu cérebro que interpreta isso e reconhece isso porque você sabe português. Num idioma que você não sabe, parece um fluxo contínuo de fala. Você não sabe onde começa, onde termina uma palavra, por quê? Porque tudo que você tem é o estímulo. Você não tem esquemas cognitivos sobre aquele idioma para conseguir interpretar utilizando o seu conhecimento prévio. Ou seja, os dados dos estímulos da fala guiam a sua percepção. E no caso de uma língua estrangeira, é a percepção de um som ininteligível, que é uma bagunça. Ok, dei vários exemplos e agora eu posso falar o que é o processamento bottom-up. Então vamos lá. A definição é que é o processamento dirigido pelos dados, ou seja, dirigido aqui no sentido de guiado, orientado pelos dados. Ele começa nos receptores sensoriais, pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser os mecanorreceptores presentes na pele, enfim. E ele sobe até níveis corticais mais complexos, ou seja, ele sobe para processos psicológicos ditos superiores, tá? Então a ideia do superior aqui não é de melhor, não é um juízo de valor, né, mais evoluído necessariamente, mas é em termos de arquitetura neural, arquitetura cerebral. Chegar às regiões superiores são mais corticais, ou seja, mais na casca do encéfalo, né, na região que está mais próxima da caixa craniana, né? E o processamento bottom-up é baseado em características físicas do estímulo ou dos estímulos. E algumas palavras-chave que estão associadas ao processamento bottom-up, que é um termo em inglês, e a gente está utilizando aqui em inglês, mas eu quero falar alguns termos em português, porque a depender da fonte que você acesse, pode ser utilizado termos em português. Dados brutos, estímulo ou estímulos, informação sensorial, construção ascendente, só para deixar claro, bottom em inglês significa baixo, na parte de baixo da tela, é a parte bottom da tela, e up, né? Poderia pensar a parte de cima, né? De certa maneira. Então seria um processamento ascendente, que ele vai da parte de baixo em direção à parte de cima. Então por isso uma construção ascendente ou até processamento de baixo para cima. Bottom up, né? Nessa direção.
E os exemplos que eu dei, nesse caso aqui eu só tenho os dados, eu não tenho uma experiência prévia clara que me ajude a dizer, cara, eu sei exatamente o que isso significa. Então são os dados que estão inicialmente guiando a minha percepção. A questão do prato caindo, né? Não é a minha expectativa de um prato cair, não é a minha memória de pratos caindo, é o susto que eu levo e aquele susto captura minha atenção. E minha atenção é deslocada para que lá eu perceba aquela situação e depois eu posso continuar com a minha atenção ali, eu posso voltar à minha conversa no almoço. E a criança também. Quando uma criança experimenta um limão, a reação dela é provocada pela percepção e pela sensação do limão nas suas papilas gustativas, né? E ela tem relações, inclusive, motoras aqui, típicas de uma pessoa que chupou um limão, né? Um adulto, inclusive, que chupou um limão, ok? Os exemplos que eu dei antes falavam sobre processamento bottom-up no nível psicológico. Eu quero falar um pouquinho da realidade neurobiológica do processamento bottom-up. O que eu quero dizer da realidade neurobiológica? Eu quero mostrar uma evidência no cérebro de que o processamento bottom-up tem um substrato neural, né, para que ele aconteça. E o exemplo que comumente é citado, e é isso que eu vou citar também, é que dois pesquisadores, que é o Rubel e o Wiesel, né? O Rubel já falecido, o Wiesel, se eu não me engano, ele está com 101 anos na data de gravação deste vídeo. Foram dois pesquisadores que ganharam um prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Eu menciono ele numa das primeiras aulas do curso. E eles estudaram o sistema visual, contribuíram fortemente para a compreensão do sistema visual. Estudos com modelos animais, utilizando gatos como sujeitos das pesquisas deles. Eles identificaram neurônios detectores de características no córtex visual primário, também chamado de córtex estriado ou córtex ou área V1, né? V de visual e 1 de primária, né? Essa é a primeira área em que chegam as projeções saindo da retina, saindo pelo nervo óptico, passando pelo tálamo, né, uma estação de retransmissão de informações em que várias modalidades sensoriais, a informação passa por ali e depois chega nas áreas sensoriais primárias. E eles identificaram que alguns neurônios, ou os neurônios em V1, né, no córtex visual primário, eram mais sensíveis a determinadas direções dos estímulos. Aqui, para demonstrar isso, eu vou ter que fazer uma pequena mudança aqui. Então, suponha que eu tenha pegado gato, anestesiei esse gato, ele está acordado, mas ele está imóvel, e aí tem uma tela, que é para ser representada por isso daqui, e nessa tela, a tela está escura, é uma sombra, né? E de vez em quando eu vou projetar luz nessa tela. E em diferentes regiões da tela eu posso projetar um feixe de luz, e o feixe de luz vai ser como se fosse essas barras assim, pode ser aqui, aí depois eu posso apagar, então eu vou vir aqui e apagar. Eu posso mudar o lugar desse feixe de luz, posso colocá-lo em outro lugar, por exemplo aqui, e posso mudar a orientação também dessa barra. Ela pode ficar mais inclinada à direita, à esquerda, enfim. Então, vamos supor que eu coloquei aqui. E aí eu também vou colocar um eletrodo lá no córtex visual primário do gato, em V1, num neurônio especificamente. Eu vou ficar monitorando a atividade elétrica daquele neurônio, avaliar a taxa de disparo daquele neurônio ao longo do tempo. E eu vou tentar identificar aqui na tela, né, em qual lugar em que esse neurônio, quando eu colocar o meu feixe de luz, vai ter uma taxa de disparo mais elevada. A região do mundo, do campo visual desse gato, o gato está parado, né, ele não está mexendo a cabeça. O gato está paradinho, então ele está tendo sempre no campo de visão dele essa tela. A região do mundo, no campo visual do gato, em que aquele neurônio dispara seletivamente, dispara mais, é conhecida como o campo visual daquele neurônio naquele gato. Então vamos supor que o campo visual dele é aqui. Então é aqui. Em qualquer outro lugar que eu coloque essa barra, a taxa de disparo daquele neurônio vai decair. E se eu colocar ela aqui, a taxa de disparo daquele neurônio vai aumentar. O ponto interessante aqui é que o campo receptivo dessas células de determinados neurônios no córtex visual primário tinha esse padrão aqui
que é o padrão, que é justamente, parece que são células detectoras de linhas, né? E que a gente vai perceber depois que elas contribuem para a detecção de bordas. Por quê? Porque se ela detecta linhas, significa que, se a barra está desse jeito e ela estiver exatamente aqui, vamos supor que ela preenche todo esse espaço aqui, né? Ela é grossinha e preenche tudo aqui. Essa é a área que é excitatória, ou seja, que aumenta a taxa de disparo daquela célula, daquele neurônio, e essa é a área inibitória. Ou seja, se a barra estiver assim, ela vai estar só na região excitatória e não vai estar na região inibitória. Significa que a taxa de disparo daquele neurônio, indicada aqui pelas barras verticais, significa que é elevada, ou seja, o neurônio dispara muitas vezes por segundo. A taxa de disparo dele é alta, né? Vai ser indicado, por exemplo, aqui por uma orientação de 0 grau, a angulação da orientação, em que essa barra foi colocada aqui e a taxa de disparo foi muito alta. Agora, o que acontece se eu mudar a inclinação dessa luz? Então, no mesmo lugar, ou seja, no campo receptivo daquele mesmo neurônio, agora eu coloco essa barra um pouquinho inclinada, nesse padrão aqui. Então, eu coloco ela aqui, assim, inclinada. Agora, se ela está inclinada, o que vai acontecer? Considerando essa imagem aqui, que eu coloquei, é como se ela tivesse mais ou menos assim. Opa! Ela vai estar mais ou menos assim. Agora, ela está pegando uma região aqui, né? Posso até imaginar ela mais grossa. Ela está pegando uma região aqui em que tem a área excitatória, em que aumenta a taxa de disparo, mas tem uma região inibitória, que diminui a taxa de disparo. Quando eu considero as duas regiões, vamos dizer que ainda dá positivo. Então, eu vou ter uma taxa de disparo, o que vai acontecer, mas note que ela é menos intensa do que ela foi aqui quando estava na vertical, quando eu inclinei um pouco. Isso vai ser indicado aqui por uma angulação menor, por exemplo, 10 graus de inclinação para a esquerda, como está aqui, ou 10 graus de inclinação para a direita, dá na mesma. Agora, vamos considerar a situação em que a luz aqui, o feixe de luz, na mesma região, no campo visual daquela célula, daquele neurônio, no córtex visual primário, eu vou projetar um feixe de luz na retina do gato, agora, aqui assim, na horizontal. Então, eu estou projetando um feixe de luz na mesma região da retina do gato, ou seja, na tela, está aparecendo no mesmo lugar, como a cabeça do gato não está mexendo. Isso vai incidir na retina na mesma região. E quando eu estou olhando lá no neurônio, no córtex visual primário do gato, agora a barrinha vai estar assim, né? Poderia colocá-la mais ou menos assim. Ficou meio grossa aqui, né? Mas a ideia é que agora ela está pegando uma área inibitória muito maior do que a área excitatória. Então agora não está tendo disparo, quando a inclinação vai mudando muito. Então agora a taxa de disparo ela vai se aproximando de zero, ou seja, não tem mais disparo daquela célula neuronal. Note então que isso é uma evidência empírica de que no córtex visual primário de gatos existem neurônios que são detectores de características. Eles detectam linhas, barras e barras em diferentes orientações. Alguns vão disparar mais aqui. Eu estou dando um exemplo específico de um neurônio que seletivamente gosta de barras verticais. Vai ter um outro neurônio ali no córtex visual primário que vai preferir barras inclinadas para a direita, para a esquerda, na horizontal. E isso é uma evidência da realidade neurobiológica de como que o processamento bottom-up é implementado em nível cerebral, em nível neural. Então, a mensagem final desse slide é que Hubel e Wiesel mostraram como se o cérebro tivesse pequenos sensores. Cada neurônio seria um pequeno sensor que ajudam a detectar linhas horizontais, linhas verticais, e juntos vão construir um contorno. E ao final eu vou conseguir detectar uma cadeira, uma maçã, um cachorro, né? Ou seja, vai ter uma construção hierárquica. É claro que aqui eu estou fazendo uma grande simplificação, mas a ideia é que o processo começa das partes mesmo e depois ela vai para o todo. Tá? Para quem souber inglês ou não sei se tem legenda no vídeo, tá, gente? Talvez até tenha legenda em português, mas para quem quiser ver um vídeo do próprio Wiesel, já bem idoso, comentando as pesquisas dele com o companheiro dele
de carreira, de estudos, que é o Hubble, é muito interessante ver como que essa linha de pesquisa foi construída e que foi muito interessante, muito relevante para a nossa compreensão da visão e do processamento bottom-up. Então, dando sequência agora, eu vou mostrar um conjunto de letras na tela e vou pedir para você tentar dar um sentido a esse conjunto de letras. Então, pause o vídeo assim que as letras aparecerem e tente compreendê-las. Espero que você tenha pausado o vídeo, tenha tentado e torço para que você tenha conseguido. Se você não conseguiu, não tem problema. Mas muitas pessoas vão conseguir decifrar totalmente ou pelo menos parcialmente esta mensagem como: você consegue ler essa frase mesmo sem vogais? Que é exatamente o que está escrito aqui em cima, tirando todas as vogais e deixando apenas as consoantes. Como que a gente conseguiu, a partir disso, chegar nisso, né? Tem outros exemplos que você já deve ter visto também, que é quando você faz trocas de letras adjacentes, em que as palavras não têm sentido. Por exemplo, eu troco o N com S, eu troco o S com M, eu troco o G com A. As pessoas ainda entendem a frase, mesmo tudo embaralhado, fora de ordem. Isso é feito porque o cérebro completa automaticamente as informações faltantes, ou seja, o cérebro ativamente busca dar sentido ao mundo quando as informações chegam incompletas. Um outro exemplo bastante interessante que as pessoas gostam muito é o da pareidolia, que é a nossa habilidade e propensão a detectar faces em objetos inanimados. Então a gente olha para um café ali, o padrão de espuma, a gente vê um smile, a gente vê rostinhos assustados ou rostinhos com raiva em tomadas. Nós olhamos caixa de som. Hoje em dia nem tem mais essa caixa de som em computadores, mas quando tinha o fio saindo na parte de trás da caixa de som e os botões na parte de trás dão a impressão de um rosto, né? Então aqui eu tenho uma torneira, parece que é um rosto, um nariz, olhos e boca, aqui também. Aqui, inclusive, interessante porque tem uma roupa aqui que parece que é uma língua saindo de uma boca. É algo tão automático que eu não estou tentando enxergar rostos nesses objetos. É como se o meu cérebro tivesse vindo pré-programado para, se eu observar duas bolinhas, uma do lado da outra, e um risquinho embaixo, ou um círculo embaixo, é um rosto, é uma carinha. Então o cérebro busca identificar padrões em meio a ruídos, porque aqui ruídos eu coloquei entre aspas, ruído aqui não é no sentido de barulho, é no sentido de aleatoriedade. Mesmo em situações em que não existe um padrão, no meio da aleatoriedade nós identificamos padrões. E nós fazemos isso há centenas e milhares de anos. Nós damos nomes às constelações com base no padrão que nós identificamos fazendo conexão entre estrelas. Nós damos nomes a essas configurações. Nós olhamos para as nuvens e observamos objetos da nossa vida real, animais, criaturas fantásticas por meio das nuvens, né? As pessoas enxergam entidades religiosas nos vidros de catedrais, templos religiosos. Tudo por conta da pareidolia. Tá? Então o cérebro ativamente busca esses padrões. Esse exemplo é bem interessante também. Esse foi um estudo que foi feito em 1961. Tem muito tempo, mais de 60 anos já. 64 anos em 2025. Os pesquisadores selecionaram um conjunto de pessoas e mostraram imagens para essas pessoas. Então mostraram ali, por exemplo, de 1 a 5 imagens, de 1 a 4 imagens, melhor dizendo, e aí depois dessa sequência mostraram a imagem crítica, que era esse estímulo ambíguo, que algumas pessoas podem perceber como sendo um rato e outras pessoas perceberem como sendo um homem. Se você não está identificando um rato ou um homem, daqui a pouco eu mostro como que a gente pode identificá-los. Mas o estímulo claramente é ambíguo, né? Ele pode ser percebido de diferentes maneiras, né? Ou seja, eu preciso dar uma interpretação, você precisa dar uma interpretação e não necessariamente a interpretação vai ser a mesma. Para um conjunto de participantes, as pessoas viram uma série de desenhos de rostos humanos, ou seja, uma idosa, um bebê, uma criança, um adolescente, e aí depois viu esse rosto.
Para um outro conjunto de participantes, as pessoas viram animais. Então a pessoa viu um pato, um gato, um cachorro, mais algum outro animal, e depois viu esta mesma imagem. Ou seja, o que distinguiu os grupos de participantes é quais foram as imagens que foram vistas antes de ver o estímulo ambíguo. E a tarefa dos participantes, eles foram instruídos assim: nós queremos usar essas imagens para pesquisas futuras. Só que antes da gente usar essas imagens, a gente quer saber se essas imagens são claras para as pessoas, se as pessoas conseguem entender o que está na imagem. Então a gente quer que vocês ajudem a gente a avaliar. Eu vou mostrar a imagem, quero que você escreva em 1 ou 2 palavras o que você vê nessa imagem. Depois eu vou te mostrar outra imagem, escreva em 1 ou 2 palavras o que você vê. Então essa foi a instrução, né? Então aqui houve um engano dos participantes, não era exatamente sobre isso o experimento, né? As pessoas não sabiam exatamente o que era, isso era importante para o experimento. E aí vem o resultado, ou os resultados. Algumas pessoas viram animais antes. A pessoa viu cachorro, viu pato, viu gato. E quando chegou nesta imagem crítica, a pessoa viu isso daqui. Como ela interpretou essa imagem? Ela interpretou como sendo um rato, ou seja, uma imagem parecida com essa, tá? A pessoa não viu isso, tá, gente? Isso daqui não foi visto. É como se esse desenho aqui fosse a interpretação que a pessoa deu para essa imagem. Então ela viu aqui um bigodinho, as orelhas, né, as perninhas e o rabo do rato, a patinha aqui dianteira. E entre 74% e 100% dos participantes que viram animais antes do estímulo ambíguo, as pessoas responderam rato. E para as pessoas que viram humanos antes? As pessoas que viram humanos antes, entre 73% e 88%, quando viram este estímulo ambíguo, ou seja, o mesmo que o outro grupo, interpretou como um homem, como um idoso. Então, note que esta região, que para esses participantes foi visto como a cabeça, o focinho e o bigode de um rato, aqui foi visto como um nariz grande de um idoso. Isso aqui foi visto como um olho. Aqui foi visto como a cabeça. As perninhas aqui, que era a pata traseira, uma das patas traseiras do rato, foi visto como a orelha de um idoso. Talvez aqui tenha sido percebido como uma barba ou como queixo de um idoso. Então as pessoas viram como um homem, né? Então, qual é a mensagem desse estudo? Relativamente simples, mas muito instigante. É que a predisposição perceptual, ou seja, a expectativa, influencia o que nós percebemos. Ou seja, o contexto do que veio antes, mesmo que as pessoas não tenham sido explicitamente informadas. Você vai ver uma sequência de animais, você vai ver uma sequência de faces humanas. As pessoas não foram informadas disso. Só aconteceu. Isso gerou dentro delas, quer dizer, essa hipótese, né, a gente não tem como avaliar isso, mas a hipótese teórica é que isso gerou uma situação interna de predisposição para começar a perceber, a reconhecer os demais estímulos como animais ou como humanos. E aí vem a resposta, rato ou homem, né, para esse estímulo ambíguo. Ou seja, mais uma vez, o cérebro, o sistema cognitivo tentando interpretar, dar sentido à situação, isso levando a interpretações distintas, mesmo que o estímulo, do ponto de vista das características sensoriais, dos dados, da informação, ser a mesma. Se só o processamento bottom-up explicasse a percepção, eu não poderia observar esse resultado, ou seja, tenho influências top-down também. Daqui a pouco a gente vai definir o processamento top-down. Mas antes da gente defini-lo, eu quero dar um último exemplo. No exemplo do estímulo ambíguo homem-rato, o rato-homem, eu tinha um contexto do que aconteceu antes. Neste exemplo aqui, eu quero mostrar uma situação em que o contexto imediato, ou seja, o que está acontecendo durante a apresentação do estímulo, influencia o que nós percebemos. A pergunta aqui é: qual círculo verde é maior? Este círculo verde ou este círculo verde? Se você já viu esta imagem antes e já viu a resposta antes, você provavelmente sabe que os dois círculos têm o mesmo tamanho do ponto de vista objetivo. Se eu pegar uma régua, eu vou identificar que os estímulos têm o mesmo tamanho. Eu não vou pegar uma régua aqui, eu vou fazer os círculos que estão ao redor dos círculos verdes desaparecerem, e aí nós conseguimos confrontar e ver que os dois estímulos são idênticos. Provavelmente, quando você olha para os círculos agora, você consegue dizer, de fato, eles têm o mesmo tamanho. Eu não consigo dizer que o da esquerda é maior que o da direita e nem que o da direita é maior que o da esquerda.
objetivamente eles têm o mesmo tamanho. Quando eu volto para os estímulos, para os círculos que estão no contexto imediato, parece que a minha percepção muda, mesmo que cognitivamente, racionalmente e objetivamente eu, Marco, saiba que os dois círculos têm o mesmo tamanho, eu começo a perceber este círculo como sendo maior que esse. Porque a informação contextual eu faço um julgamento relativo. Este círculo está envolto por círculos muito pequenos, logo eu percebo ele como maior, e este círculo está envolto por círculos muito grandes, logo eu percebo ele como menor. Então, mesmo que eu saiba que eles são iguais, eu não consigo jogar fora este conhecimento de que eu sei que eles são iguais para percebê-los como iguais, porque o contexto é muito forte nessa situação. Então, o que isso nos mostra? Esse daqui é a ilusão de Ebbinghaus, a propósito. Isso mostra que o contexto imediato também influencia o que nós percebemos numa determinada situação. Ok? E com isso, com esses 4 exemplos, nós podemos definir o processamento top-down. Definição: é o processamento guiado pelo conhecimento, orientado pelo conhecimento, dirigido pelo conhecimento, ou seja, conhecimento prévio, que inclui as expectativas, o que eu espero que aconteça, o contexto, pode ser o contexto do que veio antes, pode ser o contexto imediato, as motivações, né, que meio que quase que sinônimo de expectativas, de certa forma, e experiências anteriores, né, pode influenciar também, né, minha história de vida, minha memória, do que eu sei sobre um determinado assunto. O processamento top-down é baseado, portanto, na interpretação cognitiva do estímulo, né? Ou seja, o cérebro tentando dar um sentido para o estímulo e não apenas o estímulo em si. As palavras-chave associadas ao processamento top-down, dado que é um termo em inglês, é o contexto, expectativas, memória, inferência, predição e o termo processamento de cima para baixo. Top também significa cima, assim como up no bottom-up, e down significa baixo, assim como bottom no bottom-up. Só que no bottom-up eu falo bottom-up, baixo, cima, e aqui eu falo top-down, cima, baixo, ou seja, processamento de cima para baixo. Como assim de cima para baixo? De cima no sentido de processos psicologicamente superiores, ou seja, hierarquicamente mais complexos, que envolvem regiões corticais do cérebro, enviando feedback para como os estímulos vão ser processados, atenuados e interpretados, tá? E vão em direção às áreas sensoriais primárias, associativas, tá? É nesse sentido que ele é de cima para baixo. E aqui os meus exemplos, né? Aqui eu tenho a questão, talvez até de uma predisposição biológica, talvez, evolutiva, para detectar faces. Aqui eu tenho a questão do contexto anterior, né? As experiências anteriores que estabeleceram um contexto de predisposição perceptual. E aqui o exemplo do contexto imediato são algumas instâncias do processamento top-down acontecendo. Bom, gente, eu falei sobre a realidade neurobiológica do processamento bottom-up, eu quero falar também um pouquinho da realidade neurobiológica do processamento top-down. Lá na aula do processo perceptual, eu falei que as informações deixam os receptores sensoriais, no caso da visão, deixam a retina, saindo pelo nervo óptico e vão para o encéfalo. Numa outra representação aqui, a informação que deixa o nervo óptico vai fazer sinapse aqui no tálamo, essa estrutura aqui que nessa cor eu chamaria talvez de lilás, não tenho muita certeza se isso é lilás ou roxo, mas essa região, essa estrutura é chamada de tálamo, numa região específica do tálamo chamada de núcleo geniculado lateral, e o tálamo é pensado, ou pelo menos era pensado até algum tempo atrás, como uma central de retransmissão de informações no cérebro. Ele continua sendo pensado assim, tá? Mas atualmente tem-se postulado a ideia de que talvez ele seja mais do que isso. E por quê? Por conta da realidade neurobiológica do processamento top-down. Depois que a informação sai do nervo óptico, né, as informações aqui da retina fazem sinapse no núcleo geniculado lateral, assim como outras modalidades sensoriais passam aqui também, acho que com exceção do olfato, as demais modalidades sensoriais, as informações que deixam os receptores sensoriais passam pelo tálamo e vão para as áreas
sensoriais do cérebro. A informação que passa aqui pelo tálamo na visão chega aqui na região posterior do cérebro, que é o córtex visual primário, também chamado de estriado, também chamado de área V1. O que acontece? A informação que flui daqui para cá, que seria a ideia de um processamento bottom-up, saindo do estímulo, informação sensorial, e chegando a regiões hierarquicamente mais complexas em termos de processamento cognitivo e neural, evidências indicam que também há sinapses que ocorrem de V1 em direção ao tálamo, como se fosse um feedback. Tipo, é como se o V1 estivesse dando um retorno para o tálamo daquelas informações para ele contribuir, para ele modular as informações que estão chegando aos receptores sensoriais. Ou seja, a partir desse tipo de evidência, eu já li que parece que tem aproximadamente 10 vezes mais projeções de feedback para o tálamo do que do tálamo para as áreas sensoriais primárias, né? De processamento, por exemplo, visual. Isso é uma evidência da realidade neurobiológica do processamento top-down, ou seja, regiões corticais, processamento de alto nível, de nível superior, modulando aquilo que nós vamos processar do mundo, né? Como que as informações sensoriais vão ser processadas, analisadas e interpretadas. Então, o resumo está aqui. Existem conexões de áreas hierárquicas superiores de volta para áreas primárias e de áreas primárias para o tálamo. Ou seja, o cérebro está constantemente modulando a própria entrada sensorial. Bom, gente, até aqui expliquei processamento bottom-up, expliquei processamento top-down. Só que, da maneira como eu falei, dá a impressão que determinadas situações só ocorre processamento bottom-up e que determinadas situações só ocorre processamento top-down. Isso não é verdade. Os dois tipos de processos estão acontecendo quase que simultaneamente durante a nossa experiência cotidiana. Eu escolhi exemplos específicos para destacar aspectos bottom-up ou aspectos top-down. Agora eu quero combinar os dois processamentos numa série de exemplos aqui para a gente finalizar. Eu quero que você tente identificar o círculo verde o mais rápido que você puder, tá? Então vamos lá. Bom, eu acredito que você não teve dificuldade para detectar o estímulo verde, né? Ou o círculo verde, melhor dizendo, né? Todos os estímulos são verdes, o círculo está aqui, né? Agora eu vou mostrar uma segunda imagem no painel direito e quero que você faça a mesma tarefa, identifique o círculo verde. Vamos lá. Provavelmente a tarefa é muito parecida com o exemplo anterior, mas provavelmente essa tarefa, se eu fizesse uma série de tentativas, né, é claro que eu vou mudar a posição em cada tentativa e vou medir o tempo de reação das pessoas, vamos suponha que as pessoas têm que clicar na opção, provavelmente as pessoas vão levar mais tempo nesta tarefa do que na tarefa anterior, né, nessa daqui. Por quê? Porque aqui, nos dois casos, eu tenho processamento top-down e o processamento top-down é guiado por isso daqui, pelo objetivo. O objetivo, a meta, o que eu quero fazer guia o processamento top-down. Ou seja, eu estou buscando um estímulo específico, é um círculo verde. No entanto, aqui tem um estímulo que é muito saliente, é uma cor diferente das demais. É vermelho, num contexto com fundo preto e com cor só verde. Esse estímulo, ele captura a atenção. Aqui está envolvido um forte componente de processamento bottom-up. E por isso, o processamento bottom-up aqui, ele compete, porque ele me leva na direção diametralmente oposta do gabarito, né? Então aqui possivelmente eu vou levar mais tempo. É claro que eu posso manipular, inclusive, a posição que aparece o estímulo distrator, né, saliente, que no caso é o vermelho, do quão distante que ele está do alvo. Se ele estiver perto, talvez as respostas sejam até mais rápidas, porque daí eu vou olhar para cá e daí, opa, resposta aqui. Agora, quando ele estiver na direção oposta, possivelmente ele vai atrasar um pouco o tempo de reação. Note que os dois tipos de processamento estão envolvidos. O processamento que guia o que eu tenho que fazer e o processamento que captura minha atenção e me tira ligeiramente do foco por um instante durante a tarefa. Um outro caso muito famoso, principalmente para quem cresceu nos anos 90, 80 talvez, é o jogo Onde Está o Wally. Em inglês é Waldo, né? Em português ficou Wally.
mas esse personagem aqui, o Wally, sempre se veste com uma roupa listrada vermelha e branca e um gorrinho também vermelho e branco. E aí, basicamente, os livros e os games do Wally, você tentar achá-lo numa cena em que ele está num lugar com muita informação. Vou mostrar um exemplo aqui. É muito difícil de detectar o Wally. Eu não tenho tanta paciência para esse jogo, pelo menos não atualmente, quando eu era criança tinha mais. E curiosamente, você vai procurar o Wally e todo mundo resolveu levar bolas, né, vermelha e branca, tenda vermelha e branca, guarda-sol vermelho e branco, muita gente de vermelho, de branco. Então as informações se confundem. Em termos de processamento bottom-up, é difícil de localizar o Wally. Eu preciso de um processamento top-down, que também de talvez... você pode ficar colocando o seu olhar para pontos aleatórios da tela e esperar que você encontre em algum momento. Ou você pode ter um plano estratégico envolvendo um processamento top-down, que é, por exemplo, eu vou olhar aqui, escanear essa linha, se eu não achar, eu vou subir, e vou ficar subindo assim até que em algum momento eu detecte. E se eu não detectar, vou ter que começar de novo, porque talvez eu tenha perdido ele mesmo assim. Uma tarefa bem difícil, e os dois tipos de processamento estão acontecendo simultaneamente, né? Eu posso destacar mais um, posso destacar mais outro em cada situação, mas ambos acontecem. E agora deixa eu revisitar o exemplo, o que você vê abaixo, né, que eu falei antes. Não sei se você que está assistindo esse vídeo conseguiu chegar a uma resposta, né? Se você quiser comentar aqui também qual a resposta que você deu para a imagem, se bate ou não com o que eu vou apresentar como uma sugestão de resposta, tá? Lembrando que não tem uma resposta correta, tá? Porque, de fato, não tem nada aqui na imagem, né? A imagem é aberta à interpretação, é quase como se fosse um teste projetivo, embora não seja, tá? Isso aqui é conhecido em psicologia cognitiva como um Doodle, então ele se escreve muito parecido com o Google. Vou escrever aqui... Se eu não me engano é assim. Isso foi utilizado muito em pesquisas nos anos 70 e 80 da psicologia cognitiva. São estímulos que não têm um significado inerente, mas se eu der um rótulo verbal para essa imagem, você consegue possivelmente visualizar isso. Ao invés de dar um rótulo verbal, eu vou mostrar uma outra imagem que talvez te ajude a interpretar isso daqui. E aí? Fez sentido? Você pode imaginar que isso daqui é uma árvore, por exemplo, e aqui eu tenho um urso... talvez um filhote ou um adulto, aqui eu vou pensar como se fosse um filhote, igual a imagem aqui, um urso escalando uma árvore, só que visto do ponto de vista oposto ao lado da árvore em que ele está escalando. E aqui eu estou vendo as 4 patinhas dele escalando a árvore, né? E aqui eu dei um sentido para isso. Talvez se eu der um sentido, talvez eu consiga me lembrar melhor depois dessa informação. Note que essa interpretação é uma interpretação que predomina um processamento top-down, né? Porque eu tive que ativamente processar, ou seja, o meu cérebro e a minha cognição teve que dar sentido a uma imagem que em si não tem sentido. Então, inicialmente, eu tenho um processamento bottom-up, em que eu extraio as características, né, as retas verticais, as elipses aqui, né? Ou seja, as linhas paralelas e elipses ou círculos, né, como eu coloquei aqui, e posteriormente há uma busca ativa por significado, envolvendo o processamento top-down. Tá? Então, os dois processos estão juntos aqui para dar sentido àquilo que nós chamamos de percepção. Então, aqui eu tenho aquela ideia do processo perceptual, eu tenho os estímulos proximal e distal. Depois disso, eu vou ter o processamento sensorial da informação, chegando nos meus receptores sensoriais. Depois disso vai ser enviado para o encéfalo, processamento neural, nas regiões primárias, por exemplo, no córtex visual primário. O processamento segue em níveis hierarquicamente mais complexos, até que eu passo a ter uma percepção, o reconhecimento e a ação dos objetos, dos sons, dos gostos, dos cheiros, dos toques, dos estímulos táteis que ocorrem na minha interação com o mundo. Se eu parto dos estímulos, né, das informações, dos dados do ambiente e vou para níveis hierarquicamente superiores nessa concepção de processamento da psicologia, das neurociências, eu estou tendo um processamento que eu vou chamar de processamento bottom-up. Por exemplo, tem uma pessoa aqui e aí uma formiga sobe no pé dela, ela começa a sentir uma sensação tátil de algo caminhando sobre o corpo dela, porque a formiga caminhando passou do limiar absoluto de detecção, então houve um potencial de ação
mecanorreceptores que identificaram a presença de um estímulo tátil na pele, e a partir disso eu posso agir sobre isso. Tipo, eu posso deslocar o meu olhar, ou seja, eu posso ter uma ação que é a de olhar para tentar complementar com informações de uma outra modalidade sensorial, que é a visual, e aí integrando as duas informações, a tátil e a visual, tomar uma ação, como por exemplo retirar aquele artrópode do meu corpo. Então aqui eu tive predominantemente um processamento bottom-up, porque eu parti do estímulo e até que eu reconheci e agi sobre aquela percepção de que aquela estimulação tátil era de uma formiga sobre o meu corpo. Se eu estiver indo numa direção inversa, eu posso estar destacando o processamento top-down, né? Porque eu parto das minhas expectativas, das minhas crenças, da minha memória, da minha motivação, para perceber ou para modular como que eu interpreto e reconheço os estímulos que estão chegando aos meus receptores sensoriais. Então, um exemplo que eu dei em aula anterior é: imagine um personagem, uma pessoa que está apaixonada e que marcou com a pessoa amada, com o objeto de seu desejo, né, com a pessoa com quem ela quer estar junta, um encontro, num sábado à noite. E essas pessoas pretendem se encontrar, a pessoa amada ficou de passar na casa dela, tocar a campainha para que elas fiquem juntas em casa, vão comer alguma coisa, podem ir ao cinema, tanto faz. No entanto, essa pessoa está se arrumando, esperando o date, e está ouvindo música. E algum momento, algum som de uma música, um instrumento específico, é por esta pessoa reconhecido como se fosse o toque da campainha da casa dela, como se a pessoa amada tivesse chegado. Então, ela falsamente interpretou um estímulo instrumental das músicas que ela própria estava ouvindo como sendo a campainha de casa. Por quê? Porque ela tinha uma forte expectativa de que a campainha tocaria a qualquer momento e que a pessoa amada chegasse. Então, aqui eu tenho um processamento top-down, que parte dessa expectativa de estou esperando alguém chegar em casa, e um estímulo auditivo outro que não uma campainha é reconhecido como tal. Então, o processamento bottom-up é guiado pelas informações sensoriais do mundo externo, o processamento top-down é guiado por nosso conhecimento, crenças, expectativas e objetivos. Ok? Estou dando exemplos bem caricatos aqui, mas de fato as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? O processamento top-down aqui só ocorreu porque estava tocando música, né? Essa pessoa não alucinou o som, muito embora às vezes possa parecer que ela realmente tenha alucinado em algumas situações. Ok? E aí, para finalizar agora mesmo, eu revisito a mensagem que era para levar para casa, a mensagem que eu gostaria de deixar para essa aula. A percepção resulta da interação entre a informação sensorial e o conhecimento prévio. Agora a gente pode qualificar um pouquinho melhor essa informação sensorial e o conhecimento prévio. A informação sensorial está muito relacionada ao processamento bottom-up, que parte da informação sensorial até a percepção, e o processamento top-down parte do conhecimento prévio também até a percepção de como os estímulos vão ser interpretados, ali chegando nos receptores sensoriais. Ok? Então, gente, por hoje era isso. Eu deixo como sugestões de materiais o canal Psicologia do amigo Edmilson e também deixo o canal Eu Percebo do professor Rui de Moraes Júnior da Universidade de Brasília. Tem um curso completo sobre percepção, muito mais aprofundado, muito mais técnico do que o conteúdo introdutório que eu estou apresentando aqui. Então deixo essas duas sugestões, os links dos respectivos canais vão estar na descrição deste vídeo. E é isso, aproveitem esse conteúdo que é de graça e é de muita qualidade dos colegas que estão produzindo conhecimento de alta qualidade aqui no YouTube de forma acessível a todos. Ok? Então por hoje é só, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.